Olá, gente, boa tarde. O Ação Imediata de volta. E eu recebo aqui comigo, neste momento, nos estúdios da TV Claré, o professor-chefe do Departamento de Geografia da Unesp Rio Claro. Aliás, eu quero, antes de abrir essa participação dele, dizer o seguinte, né? Pela sua ocupação hoje, me honra muito aceitar o nosso convite. E quando falou-se TV Claré, pela nossa credibilidade, imparcialidade e respeito, é óbvio que o professor falou, não, estou lá, né? E a gente tem grandes lembranças do professor Enéas Rente Ferreira. Obrigado, professor, pela presença. Uma ótima tarde aí, viu? Obrigado pela participação. Pelo convite. Vamos lá então agora, gente. O nosso encontro de hoje, mas antes de começar essa conversinha agora, eu quero conversar, porque é um tempo tão pequeno e tem tanta coisa boa para conversar, né? Eu quero que você, aí de casa, acompanhe com a gente, aqui do estúdio do Ação Imediata, a última tragédia que aconteceu em Rio Claro. Ontem à noite, uma mulher estava na calçada e acabou sendo atropelada por um caminhão que perdeu o freio. Vamos acompanhar agora as imagens na tela da TV Claré. Roda o VT. O acidente aconteceu ontem por volta das 7 horas da noite, aqui na Avenida 60, no Jardim Panorama, no cruzamento com a Rua 25. A informação é que neste cruzamento aqui com a Rua 25, o motorista parou na sinalização, tem um sinal de pare, ele informou a polícia que parou e acionou os freios. Mas, segundo ele, os freios não funcionaram, o que fez com que o caminhão descesse desgovernado e atingisse a vítima, que estava sentada na calçada. A senhora de 47 anos foi atingida com a roda traseira e, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. O caminhão passou aí por perícia, mas ainda não foi constatado se realmente o freio estava com problema. Outros testes serão realizados. Agora, o motorista de 25 anos também passou pelo teste do bafômetro e deu negativo. Agora, o caminhão vai aí apontar se realmente, outro teste vai apontar se realmente o caminhão estava sem freio e por isso desceu desgovernado. Outras duas pessoas também estavam na cabine deste veículo e não ficaram feridas. Este acidente foi aí registrado como homicídio culposo quando não há intenção de matar. Professor Enéas, essa ocorrência, sem dúvida, foi uma tragédia, mas muitas tragédias como essa, elas podem realmente, naturalmente, aí ser evitadas. Eu quero que o senhor, então, agora dê detalhes para a gente desse fato lamentável. Aí nós temos a seguinte situação. Tem locais que são críticos na cidade, né? Então, nesses locais críticos, há uma propensão de sempre acontecer acidente, né? Então, aí a frequência de acidente é constante. Nesse caso, é um caso esporádico. Ele aconteceu por uma fatalidade, ou a falta de breque, ou o câmbio do caminhão não engrenou, né? Então, aí não tem como prever, é um processo imprevisível. Aconteceu ali, poderia ter acontecido na esquina de baixo, em qualquer lugar da cidade. Então, um acidente como esse, infelizmente, a gente só tem a lamentar o fato, né? Mas não é um processo que se repete constantemente. É só vocês perguntarem quantas vezes aconteceu o acidente nesse local. Pois é, eu fico pensando agora, eu fico pensando, professor, a pessoa não pode mais nem sentar numa calçada porque agora corre o risco realmente de ser atropelada. Estamos realmente perdendo aí todo tipo de tranquilidade? O senhor acha que estamos perdendo todo tipo de tranquilidade? O que o senhor tem a dizer em relação a essa conotação agora, neste momento? A gente não pode entrar num processo de pânico, né? Não pode nunca mais sair de casa, nunca mais andar na calçada. Eu acho que foi um processo, repito, foi um processo que aconteceu, mas eu acredito que a frequência dele não é constante. Então eu acho que a população deve ficar tranquila, deve tentar ficar na frente de casa o máximo possível, cultivar os seus hábitos, as suas amizades, porque sem amizade, sem esses hábitos, a gente não consegue viver. Mas esse não é o único problema, professor, não é o único problema que enfrentamos, segundo as informações extraoficiais até o presente momento. Agora, Rio Claro já registrou também 500 acidentes, né? 500 acidentes sem vítimas. Aquelas colisões que ninguém fica machucado, não é? Então isso significa
O que o professor, né, realmente aí, na verdade, consegue mostrar pra gente. Trânsito violento ou um motorista bem apressadinho? Qual é a definição que o senhor pode dizer para nós? Aliás, o trânsito é complicado. Aliás, as pessoas também têm que ter uma culpabilidade nesse assunto. Não é verdade? Agora é duro a gente fazer uma definição dessa, né? Eu coloco para o senhor essa resposta aí. Rio Claro, só para você ter uma ideia, nós temos 185 mil habitantes e alguma coisa em torno de 154 mil veículos. Daqui a muito pouco tempo, nós vamos ter um veículo para um habitante. Nós vamos ter um veículo para um habitante. Então fica um processo muito difícil. As pessoas também tinham um padrão de direção, né? Você dirigia até muito pouco tempo em Rio Claro, você dirigia tranquilamente, né? Hoje em dia você não pode mais, você tem que prestar atenção. Como o movimento aumentou consideravelmente, então você tem que prestar atenção no número de veículos, no ciclista, no motociclista que vai te cortar rapidamente, no pedestre que está passando em qualquer ponto da via. Então eu acredito que a pessoa deve redobrar a sua atenção, porque ela estava acostumada a um padrão de direção. Hoje em dia esse padrão de direção foi alterado. Agora, o condutor, quando ele sai de uma autoescola, ele está bem preparado? A autoescola prepara bem o condutor? Qual é a definição do senhor? Não, eu acho que ele é um aprendiz, né? Ele vai, aliás, até agora você tem um ano, né? Você recebe uma carteira provisória e depois de um ano é que você vai receber uma definitiva. Se o cara tiver um pouco de prudência, ele não vai pegar a estrada, ele não vai pegar a estrada movimentada, então você tem que se adaptar, né? Você sabe o básico, você sai da escola com o básico, você sabe o beabá da coisa. Mas o dirigir realmente demonstra muita atenção, né? Você tem que saber onde você se localiza, o cuidado. Não dirigir só para você, mas dirigir também é a famosa direção defensiva. Você tem que dirigir para você e cuidar das outras pessoas que estão no trânsito também. Então eu acho que o ideal seria ele recebe a carteira, faz aquele 1 ano de teste e vai progressivamente aumentando a sua capacidade. As mulheres são melhores na direção do que o homem, porque ela não se arrisca. Ela não se arriscando, ela não faz besteira e ela não provoca acidente. As mulheres são melhores motoristas. São melhores, são mais cuidadosas, são mais cuidadosas. Beleza. Agora, o assunto trânsito continua, professor. Olha, na M4, aliás, se for falar de trânsito, a gente fala o dia inteiro, não acaba, né? Na M4 com a Avenida M27, continua bem perigoso, né? Isso, demais. Já é do nosso conhecimento o trânsito intenso o dia todo por lá. Todos brigam por um espaço, acidentes, motoristas na contramão, muito mais irregularidades. A nossa equipe foi até lá e nós temos aqui mais informações para o senhor acompanhar com a gente. A imagem e depois o senhor fala para nós. Olha que maravilha. Confira a imagem na tela. O caos no trânsito é alvo mais uma vez da reclamação dos moradores de Rio Claro. Dessa vez no bairro Cervezão, na rua M4 com a avenida M27. O movimento é intenso o dia todo. Nos horários de pico, são pedestres, ciclistas, carros, motos, ônibus e caminhões brigando pelo espaço. E é nessa hora que acontecem as imprudências. Aqui é perigoso. Muito carro na hora de pico, na hora de almoço, depois às 5 horas. É muita moto, muito carro. Eu já vi acidente aqui de morte, muitos anos, há tempos atrás, mas eu já vi. Tem muito acidente e aqui também eles passam até contramão aqui, viu? Em cima das calçadas, não só do lado da mão, passa nas calçadas, né? E se a gente tá fora, por isso que eu já sou meia, porque eu não tenho saúde bem, né? Eu teve AVC, eu já não fico nem assim para fora, porque eles passam por cima. É de moto, né? Tem vezes que até de carro passa por contramão. Professor, agora, mediante então essa situação está complicada, qual seria a sugestão, né, que o senhor tem aí para um problema como esse nesse momento? Essa imagem que o senhor acabou de ver,
que fala mais que as nossas palavras. Aí eu acho que há uma necessidade de um estudo, né, para ver o movimento. Então a Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana agora, ela tem que colocar alguns elementos lá para que esses elementos façam uma contagem, analisem o cruzamento e cheguem a alguma conclusão. Se houver necessidade de semáforo, alguma intervenção mais profunda do poder público em relação ao local. Agora, é comum a gente mostrar aqui acidentes, né? Numa reportagem que fizemos com o Corpo de Bombeiros e SAMU, o que mais mostramos foi realmente acidente de trânsito. Aliás, é o que o SAMU mais atende hoje, não é isso? A solução para controlar essa velocidade seriam radares? A Rio Claro me parece que tem um radar na estrada de Ajapi, né? Então, uma das soluções que quase todas as cidades estão partindo é exatamente a colocação de radares, principalmente nessas vias mais rápidas, né? Para que as pessoas venham com velocidade mais controlada. Então, tem dado certo em outras cidades, né? Eu acho que também poderia ser viável aqui no município de Rio Claro. Assim você coíbe esse excesso de velocidade. Exatamente. Agora, com relação a esse excesso, eu pergunto para o senhor, o setor de mobilidade citado por nós, quantas pessoas tem hoje para trabalhar em Rio Claro? Qual seria a média necessária para resolver o problema de Rio Claro? Vamos começar. É um grupo pequeno, eu faço parte do Conselho Municipal de Trânsito, eu sou membro da Unesp, no Conselho Municipal de Trânsito. É um grupo, infelizmente, aí vai um alerta ao senhor prefeito, né? Para que cuide do trânsito, porque infelizmente está matando gente. Então é um grupo pequeno, é um grupo que trabalha bastante, com grande afinco, né? Mas nós precisamos, por exemplo, de fiscais no trânsito. Já foi feito um concurso municipal para que as pessoas sejam contratadas para fiscalizar o trânsito. A Guarda Municipal, com uma série de afazeres, acaba cuidando de outras coisas e não cuida do trânsito. Então, nós estamos com quase 200 mil habitantes. Então, já é muito tempo que Rio Claro precisa de uma guarnição exatamente para cuidar do trânsito. Aí ele vai nessas eventualidades, em paralisações, ele vai fazer a fiscalização, vai fazer tudo o que for possível. Então, eu solicito encarecidamente ao senhor prefeito que coloque o concurso em ação e contrate aí 20, 30 elementos para tomar conta do trânsito. Setor de mobilidade, então, com pouca gente, falta muita gente, é de competência do prefeito, quer dizer, ele tem que tomar uma providência rápida, é isso? Exatamente. Está aí, prefeito, mais uma que a gente mostra para o senhor, que é hora de começar a trabalhar no trânsito de Rio Claro, né? O Ação Imediata continua com o assunto trânsito, duplicação da estrada do Bom Sucesso agora. Acidentes, excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e outras irregularidades também, no trecho que passa pelos bairros e vai para Ipiúna. Quem tem o hábito necessita passar pelo local, não sabe o que fazer. As imagens, né, nesta reportagem agora, elas falam mais do que as nossas palavras aqui. Confira na tela da TV. A repórter Karina Rossi foi lá e tem detalhes para nós aqui com a análise do professor posterior à imagem. Acidentes graves. Excesso de velocidade. Ultrapassagens proibidas. Quem passa pelo local já não sabe mais o que fazer. Muitos convivem com a situação diariamente. Na subida ele pega um pouco ali, tem que parar, tá 20 por hora ali, tem ônibus circulando junto, tem pessoas que tentam ultrapassar ao mesmo tempo, entendeu? Um fecha, outro, vai assim de acidente. É moto, é carro querendo passar em cima daquelas tartarugas lá, é difícil. O que tá muito esses carreta, né, que não sei de onde tá vindo, que tá passando agora, assim, no momento que não tinha esses caminhão, né, eles atrapalham muitos carros, né, não sei por que motivo eles estão passando aqui agora, que eles atrapalham muitos carros e as motos também no subir e no descer na estrada. Em busca de melhores condições para este trecho, uma solicitação por parte do prefeito foi feita ao superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem. Pois é.
Conforme então, agora essa situação não é nova não, né? Já falamos aqui, já mostramos acidente de todos os jeitos. A alternativa realmente ali seria mesmo uma duplicação? Essa situação não é nova, né? Já falamos muito. E eu pergunto agora, professor, seria uma duplicação para melhorar a condição deste local? Eu estou vendo o movimento aqui com acidentes, eu não conhecia essas imagens, mas realmente o processo está bastante complicado. Então aí eu vejo que uma das soluções seria a duplicação, mas também aí imediatamente você já tem que fazer as passarelas. Porque se não fizer as passarelas, vai continuar no mesmo processo de pessoas passando e com um risco de atropelamento muito grande. Então aí tem que quando se faz a obra, tem que se planejar a obra completa. Você faz a duplicação e também você põe as passarelas ali, eu conheço essa estrada há muito tempo, não tem uma passarela ali para que a população se locomova de um bairro para o outro. Detalhe, isso é obra do Estado, é bom que fique bem frisado, porque não é, essa rodovia é uma rodovia estadual, não é municipal. Então quem tem que fazer a obra, qualquer intervenção ali é o Estado. O município não tem nada a ver com isso aí, é bom que se fique bem claro essa situação. Então vamos chamar a atenção agora e puxar a orelha do Estado, né? Agora é o Estado. Nobre deputado, os nossos deputados estaduais, federais e por aí afora. Maravilha, mas eu gostei muito de dizer assim, olha, eu não sabia, eu fui tomar conhecimento por esta imagem. O senhor documentou o que eu sempre falo aqui, porque às vezes o secretário está ali, ele dá uma ordem, não sabe se deu, se chegou, se cumpriu. Então não é que a gente tem maldade, mas sim ajudamos a população com essa matéria que é muito educativa, com certeza, né? Eu acho que é bom sempre a gente saber de quem a gente vai cobrar, né? Então a gente tem que ter essa clareza. Então não adianta bater na prefeitura para fazer esse tipo de tratamento ali. Quando eu era diretor de trânsito, o pessoal, aí houve o asfaltamento, Aí começaram a pedir as lombadas, aí vinham para a gente pedir a lombada, aí falaram, não é com a gente, nós não podemos fazer nada, naqui e nem naquela que vai para Santa Gertrudes, aquela interna que vai para Santa Gertrudes, também são rodovias estaduais. Então quem tem que fazer alguma coisa ali é o Estado, não é o município. Agora, em descidas, a gente percebe que o motorista aproveita e embala em todos os sentidos. Numa situação dessas, o radar seria a solução para resolver o caso? Ali ele desceria com a velocidade controlada. Se você pode colocar ali 50, 60 km por hora, eu acho que é uma velocidade perfeita, onde ele consegue fazer toda a sua movimentação. Também é o Estado. Quem deve colocar radar ali é o Estado, não é o município. Perfeito. Como todo bom trabalho, né, depois que a gente faz-se uma conclusão final. Eu pergunto para o senhor, depois de tudo que conversamos até esse momento, o que é que o senhor diz para a gente do trânsito de Rio Claro? O que é que nós precisamos fazer? Eu acho que é cautela, a cautela é fundamental. Evitar sair o uso do veículo quando você teve algum problema no trabalho ou está com um processo muito rápido, né? Quando você precisa tomar uma decisão rápida. Então evite o automóvel, evite o veículo de uma maneira geral. Por quê? Você pode transformar tudo aquilo que você está sentindo, você pode passar para o seu meio de locomoção. E aí você pode, e não tem segunda chance, né? O trânsito é aquilo. Se você aconteceu um acidente, não tem como retornar. É um processo, você precisa ficar sempre atento para que você tome as decisões certas no momento certo. Então eu acredito que daqui para frente, muita cautela para todos aqueles que usam o trânsito, e os pedestres, os ciclistas também têm que usar o trânsito com sabedoria, né? Procurar se expor a riscos desnecessários. Eu quero nesse momento agradecer a participação do professor aqui com a gente. Muito obrigado pela sua participação aqui nessa tarde. Professor Enéas Rente Ferreira, Departamento de Geografia da Unesp Rio Claro. O meu muito obrigado e até um próximo encontro que será em breve. Uma ótima tarde do senhor, viu? Obrigado pela atenção, foi ótimo. Obrigado. E atenção, gente, o nosso encontro de hoje, o nosso ação imediata, o 2111-7000 agora. Você vai ligando para cá, vai participando que tá tudo bem. TG, você gostou, TG?
Aí está, né? O nosso cinegrafista, ele realmente está lá. Diz que agora... Obrigado, professor. Tá lá, tá indo embora. 2111-7000, esse é o nosso número. Ligue pra gente, faça agora a reclamação, conte pra gente como está o seu bairro. Nós podemos mandar uma equipe até você para ouvir a reivindicação. O Ação Imediata volta em segundos. Não desligue, continue por aí. Hoje tá ótimo para assistir a gente, né? Até já.